Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom! Olha só como Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus que dá a mim e a você privilégios que muitos gostariam de ter, mas não tem, gente. Não porque eles não são merecedores, como eu e você hoje também não somos, mas a graça de Deus, sim, a graça, este amor que Ele tem, em querer ver todos aqueles que Ele já marcou, que são seus escolhidos, possa viver e testemunhar aquilo que Deus tem feito, há de fazer para a glória de Deus. Hoje não é um dia diferente não, hoje é um dia que você pode glorificar, exaltar, porque é um dia de milagre. Milagre por quê? Porque eu e você, sim, nós estamos vivos para louvar e bendizer o Senhor. E hoje, gente, que palavra do céu, hoje tem a ver com todos aqueles que confessaram que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então você que é escolhido, você que não abre mão desta palavra, que acredita, que sabe, que crê, sabe que está escrito aqui, tem a ver com a tua salvação, salvação da tua alma. Hoje, gente, eu quero falar sobre aquele bom papo, aquela boa conversa que a gente sempre precisa ter com Deus. É aquela conversa que Ele entra, Ele sonda e Ele nos ajuda a se livrar de tudo aquilo que impede do Espírito Santo agir de uma forma, sabe? De uma forma, como eu vou dizer, de 100% livre para poder então agir e tirar tudo aquilo que não provém de Deus. Avisa lá, já compartilha. Tenho certeza que hoje Deus tem resposta para você, para todos nós que busca na palavra, meu Deus, aquela resposta que fará toda a diferença. Nossa base de texto hoje, para a gente falar um pouquinho, está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. O verso é o verso de número 32, mas eu quero já ler o 31 para chegar no 32 e para fazer um comentário aqui que me chamou muita atenção. Muita atenção. Por exemplo, Lucas 22, gente, e o 31, olha o que Jesus vai responder para Pedro. Lembra de Pedro? Sim, Pedro. Olha só. Disse também o Senhor, e aqui ele não chama ele de Pedro, chama ele de Simão. Então disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha só. Mas Jesus fala aqui, ele diz algo que tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos os seus escolhidos, principalmente você que é discípulo do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: mas eu roguei, meu Deus, por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, aí vem a questão, gente, eita Deus, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Esta é a questão hoje. Queridos, a verdade tem que ser dita, tem que ser clara para todos nós, que um dia aceitou Jesus, que um dia confessou que Ele é o nosso Salvador. Muitos pensam, já quero começar falando sobre isso, muitos, gente, não é pouco não, muitos pensam que a conversão é apenas uma mudança. Mas eu tenho que dizer algo. A Bíblia, a palavra do Senhor, é onde eu busco sempre ter resposta para poder falar, comentar e ter uma convicção, porque ela traz essa convicção e a certeza de que muitos ainda pensam que conversão é simplesmente uma mudança. Mas o que a Bíblia chama de fato, gente, de conversão, não é isso, gente. Não é isso. A conversão, segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia, ela é uma transformação. Pensa agora no que eu vou falar. É uma transformação absoluta e irreversível. É isso que muitas vezes a gente não consegue entender, porque algumas atitudes, algumas coisas que você às vezes observa, até na mídia, algum falatório, algum disse-me-disse, alguma coisa que às vezes parece um grande escândalo, e aí vem o nome sempre ligado àquele título, àquela posição, mas não é. Mas essa pessoa não é um
pastor, uma pastora, um apóstolo, um evangelista, um missionário, missionária. Mas como que pode? Pois bem, vamos lá. Muitos pensam que a conversão é apenas uma mudança. Mas o que a Bíblia chama, gente, de conversão não é isso. Eu estou repetindo para você gravar. A conversão, segundo a palavra, segundo o que está na Bíblia, ela é uma transformação absoluta e irreversível. Agora, quem é Pedro aqui, gente? Pensa um pouquinho. Pedro, ele andava com Jesus. Olha só. Ele ouvia e via Jesus operar sinais, prodígios e maravilhas bem diante dos seus olhos. Testemunha de fato ocular aqui. Ele andava, falava e agia de fato, Pedro, como um discípulo. Ele estava lá. A gente sabe que a história em Mateus está relatada, Marcos, Lucas, João mostra Pedro ali, sabe, vivendo este momento com o Senhor Jesus. E de fato, eu não posso dizer outra coisa. De fato, a Bíblia diz que Pedro sim amava o Mestre, Rabi, Jesus Cristo. Mas ainda, gente, tinha uma coisa aqui que a gente tem que parar e pensar. São respostas para mim, são respostas para você que é servo e serva de Deus. Aqui, Pedro, sabe, com tudo isso que ele estava vivendo, com tudo isso que ele pôde ali contemplar, ele ainda não era de fato o que? Convertido. Ele não era. Ou seja, aqui, o que a gente tem que entender, ainda não havia passado pela transformação absoluta e irreversível, tanto que Jesus direciona para Pedro as palavras citadas no versículo que eu acabei de falar. Quando te converteres, gente, não era qualquer pessoa que estava falando aqui, não. Não era eu acho, não era eu penso, não é eu acho porque é isso, porque não. É o próprio Jesus, como Deus falando com Pedro. Quando te converteres, confirma a teus irmãos. Somente após estas palavras, para quem não sabe, que Pedro, em algum momento, ele se converte e provavelmente isso aconteceu após ter negado Jesus Cristo. Quantas vezes, gente? 3 vezes. A gente sempre pensar em algum momento, porque a gente ainda está sendo lapidado, a gente está na mão do oleiro, em algum momento a gente acaba sem pensar, negando Jesus. Negando Jesus naquele propósito que muitas vezes é colocado, mas você não quer participar, você não quer se envolver. Você não quer estar num culto onde, em vez de ficar sentado, tem que dobrar os joelhos, que é o culto da oração, é o culto da conversa sincera com Deus. Mas quando é um momento de festa, um momento que você pode até, estar ali numa certa posição de destaque, eu estou junto, estamos aí, vamos. Mas no momento do clamor, da oração, de se humilhar diante de Deus, poucos querem se envolver aí. Isso é com todos aqueles, gente, que já tem entendimento, que levantou sua mão, que confessou publicamente, que desceu as águas, se batizou publicamente confessando, que ali estava, sendo enterrado o velho homem, aleluia, e tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas tem momentos que a gente tem que entender que esse negar aqui, não foi só porque ele viu o que aconteceu, Jesus apanhando, sabe, Jesus sendo levado como um malfeitor, ouvindo palavras de um baixo nível, você não tem noção, cuspindo nele, ele sentiu, mas peraí, esse é o meu Jesus. E teve um momento que alguém, vendo ele, e vendo os discípulos, era como se estivesse vendo Jesus, eles todos tinham a aparência, a maneira, o agir, falar como Jesus. Agora Pedro era o que sempre se destacou, Pedro era sempre aquele que tomava a frente, Pedro é aquele que sempre respondia, você entende? É aquele líder mesmo que talvez você vai lembrar até de alguém que mal se levanta a mão para perguntar, né? Vamos dizer assim, né? E a pessoa prontamente já tem a resposta na ponta da língua, e a gente fala, poxa, isso aí realmente entende de Bíblia, olha, poxa, isso aí realmente, olha, puxa vida, até o momento que de repente chega aos teus ouvidos alguma falha, algum erro. E Pedro, quando foi colocado diante dele, você é um deles, você se parece com ele, a sua fala, o seu jeito não nega, você é discípulo de Rabi, do mestre Jesus.
E ele, então, prontamente, sabendo o que aconteceu com Jesus, ele deve ter pensado, meu, se fizeram isso com Jesus, se trataram Jesus desta forma, estou fora. E ele nega Jesus nenhuma, nem duas, mas 3 vezes. Então, o que eu quero dizer hoje, gente? Andar, falar, agir como discípulo não é o suficiente. Não é o suficiente. Sabe, mas amoldar a nossa vida, a semelhança dos cristãos, também eu quero dizer para você que não é o bastante. Mesmo para aqueles que de fato eu sei, eu entendo, amam o Senhor Jesus. Gente, de fato aqui é preciso se converter e não só mudar os costumes. Pegou? Olha bem, é preciso se converter e não só mudar os costumes. É preciso de fato aí uma transformação. E quem é que já gerar essa transformação na minha vida, na sua vida, gente? O meu melhor amigo, o Espírito Santo. Oh, aleluia, é Ele que pode mudar e trazer uma transformação para aquilo que você de fato precisa. Algumas coisas estão paralisadas justamente porque ainda precisa de uma transformação. E essa transformação pode acontecer hoje, se assim você aceitar, se assim você clamar, se assim você colocar diante de Deus quem de fato você é. Eu sei quem eu sou, sem ninguém falar. Eu sei, tem áreas da minha vida que eu clamo, oro e peço transformação. Gente, porque eu tenho consciência. E essa consciência que é gerada em mim diz o seguinte: Reginaldo, lute contra o pecado. Você precisa, como nunca, estar à direita do Senhor Jesus. Jamais entrou no meu coração, meu pensamento está à esquerda. E para quem entende de Bíblia, para quem sabe do que eu estou falando, sabe muito bem quem vai ficar à esquerda e quem vai ficar à direita. Ei, vamos ficar à direita, né? Aleluia! Glória a Deus! Então, gente, falando sobre isso, e qual é a diferença entre mudança e transformação? Parou para pensar nisso? Poxa, então qual é a diferença entre mudança e transformação? Gente, basicamente uma mudança, para quem não sabe, é uma troca. É uma troca. Por exemplo, é algo que tem a possibilidade de se revertir do desfeito. Hoje eu estou com essa camisa vermelha, de repente eu falo, não, só um minutinho, dá licença, eu vou aqui e já volto. Aí quando eu volto, eu estou com uma camisa branca. Então houve o quê? Uma mudança. Eu estava de vermelho, mas agora eu estou com uma camisa branca. Mas pode ser revertido. De repente falar, não gostei dessa camisa branca. Eu vou aqui então voltar a pôr a minha camisa vermelha. Então é uma troca. É algo que pode ser desfeito se a pessoa assim quiser. Em alguns casos, para quem não sabe, apenas a possibilidade, gente, de retornar ao estado anterior já é o suficiente para caracterizar o quê? Como uma mudança. Espero que você entenda um pouquinho aí, de uma forma bem simples, falando sobre esta mudança. Por exemplo, eu e você hoje, a gente a qualquer momento pode mudar de roupa, pode também, se você tem um veículo, trocar esse veículo, já não vai ser aquele veículo, houve aí uma mudança, e isso vai acontecendo porque eu e você, em relação a essas mudanças, a gente consegue. Aquela fala, a forma daquela expressão, há uma mudança. Olha, eu estou falando ainda da mudança que pode acontecer na vida daqueles que você já conhece, que veio, aceitou, está conosco, congrega com a gente, cultua com a gente. Mas você tem que lembrar que a mesma transformação que tem que acontecer na vida daquele irmão, tem que acontecer na minha e na sua. E a transformação é totalmente diferente quando há uma verdadeira conversão. Então, quase todas as coisas da vida de uma pessoa, de um ser humano, pode ser mudado ou mudadas. Mas a pessoa ainda tem a possibilidade, entenda isso, ela tem a possibilidade de retornar, se quiser, ao que era anteriormente. Está te lembrando alguma coisa? Você consegue entender como é importante a gente entender o que Jesus estava falando para Pedro? O que Jesus declara para Pedro? Quando você de fato se converter, Pedro, ou seja, aqui Simão. Então nem todos que estão
caminhando ao nosso lado, que faz parte daquela casa de oração, de fato há nela ou nele uma verdadeira conversão. Há nele ainda fatos que estão acontecendo, que são mudanças, que essa pessoa pode voltar a ser aquela pessoa ignorante, aquela pessoa com aquela certa estupidez, aquela pessoa que de uma hora para outra ela mostra o que ela é de fato. O que? Pedro armado. O Pedro armado. Onde ele estava com a faquinha dele, estava armado. Você entende? Vai chegar naquele momento que a gente sabe o que ele fez quando ele viu Jesus sendo preso, a forma que ele foi preso, ele não aceitou. Então, naquele momento, ele mostrou quem era de fato aquele seguidor do Senhor Jesus. Pedro tira e corta a orelha. E você viu que Jesus ainda traz aquela correção. Então, algumas reações que você tem, algumas reações que eu possa ter, ela precisa estar agora na mão do Senhor, através do Espírito Santo, para que realmente a gente seja lapidado, para que haja uma verdadeira conversão, a gente entender que a gente, a partir daquele momento, a gente tem Jesus como nosso Senhor. E quando você tem Jesus como seu Senhor, você agora está no passo de uma obediência, de obedecer sem questionar. Consegue entender agora aí para onde a gente está caminhando? Então, repito, quase todas as pessoas, quase todas as coisas, melhor dizendo, para você compreender um pouquinho melhor, quase todas as coisas da vida, uma pessoa pode ser, uma pessoa pode ser aquilo que ela está sendo, mas ela pode voltar a ser o que de fato ela sempre foi, ou seja, ela muda, há uma mudança aí. Agora, gente, pensa um pouquinho no que eu vou falar. E isso que eu quero dizer aqui tem a ver com a salvação da sua alma. Eu acredito que agora aí você já entendeu um pouquinho da mudança. Mas vamos falar da transformação, da verdadeira conversão? Vamos lá? Por isso que eu falei, compartilha. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Porque se isso alcançou a minha mente, está no meu coração, muitas respostas estou tendo da parte de Deus. Imagina aqueles que ouvindo, tirando esse tempinho, essa live Café com Deus, e você vai ser um porta-voz, porque você está ouvindo, está entendendo, e terá que agora transmitir ou compartilhar esta live e ainda enfatizar. Puxa vida, então agora estou entendendo, porque muita coisa eu acabo repetindo, eu acabo fazendo, eu acabo sendo aquilo que eu não gostaria de ser. Pois é, agora a transformação, ela tem uma palavra forte, você já deve ter ouvido. Transformação, gente, é uma metamorfose. É uma metamorfose. É algo que não pode jamais ser revertido. E ela é definitiva, e nos acompanhará até o fim da nossa vida, até aquele grande dia que está para acontecer algo extraordinário, que eu venho falando, nós vamos povoar o céu, a igreja está indo embora, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Essa transformação, essa metamorfose, quando ela acontece, meu Jesus, eu quero dar um exemplo que você jamais vai esquecer. Gente, essa metamorfose pode trazer aqui uma ideia que eu sei que vai entrar no seu coração, na sua mente. É a ideia do quê? Do que a própria natureza nos ensina. A largata, enquanto largata, ela é largata, gente. É largata. Só que quando ela passa pela transformação, pela metamorfose, e quando ela de fato se transforma a borboleta, essa borboleta consegue voltar a ser largata? Ela consegue agora, não, eu não quero mais ser essa borboleta. Eu estava muito legal, muito feliz quando ela era largata. Eu quero voltar a ser largata. Consegue? Não consegue. Esse é um exemplo bem simples para você começar a entender o que é essa transformação, o que é essa metamorfose. Gente, depois que isso acontece, jamais esta largata voltará a ser, entendeu? Voltará a ser a largata, porque agora ela é borboleta, ou seja, de fato, jamais a borboleta, para você entender, ela voltará a ser a largata. Isso aí, gente, é uma conversão. Então essa largata, ela se converte em borboleta e agora já não é mais, ninguém consegue ver ela mais como uma largata. Assim são aqueles, gente, que precisam entender essa transformação. Sabe, esse agir de Deus em nossa vida, na sua vida, meu Deus. Por isso que muitas pessoas, de fato, têm que pegar esse versículo e buscar nesse versículo aquilo que realmente ela precisa, para que essas áreas que você tem confronto, essas áreas que te levam,
sabe, a se tornar um escravo, uma escrava, sabe, de algum costume, de alguma atitude, porque aí está o ponto aonde muitas pessoas caminham por algum tempo no evangelho, que a pouco quer largar. Não vou ler mais a palavra não quero mais orar, eu não quero mais ter esta comunhão, porque isso, porque aquilo, só vem pedra, só vem ataque, só cria fuxico, fofoca. Então as pessoas, quando ela entra nesse caminho, ela entra, e se ela entrar, ela vai perceber que aquilo ali que ela pensou que já estava no passado, que, sabe, foi transformado, não foi. Aí vem a atitude daquela pessoa em lutar, em guerrear, e lutar contra o seu próximo, contra o seu irmão. A verdade, gente, que aqui este exemplo que eu estou dizendo tem um significado importante para você entender. Por quê? Porque cada pedaço daquela largata, ela foi agora sendo transformada. E essa transformação aconteceu no seu interior, e aconteceu de uma forma que todos os olhos podem ver, porque é algo que exteriormente, cada célula se converteu em uma nova célula diferente da que era antes. E esse processo não pode mais ser revertido de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Espere em Deus que o meu melhor amigo consiga agora aí, nesse momento, onde você está, do jeito que você está, entrar aqui, quebrar todo tipo de fortaleza, para que ele entre no mais profundo do seu ser, e já comece agora trazer a verdadeira transformação, criar em você a verdadeira conversão. Um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia está lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17, tema esse que eu já ministrei em mais de 40 encontros com Deus, fora os seminários, fora as suas atividades. E quando eu olho aqui, como eu estou olhando, a minha mente volta rapidinho lá, chama na minha mente e trago à minha memória várias pessoas, jovens, adolescentes, senhor, senhoras, ancião, que estiveram neste chamado encontro com Deus, aonde muitos naqueles dias, gente, naqueles momentos, chegava lá, como que foi seu encontro? Eita, você não sabe qual era o barulho de voz, que saía um trovão, e muitos gritavam naquele dia, naquele momento, tremendo! Então, tremendo na primeira semana, tremendo na segunda, no mês, 2, 3, de repente, já não era mais tremendo. Aqui está a palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, em que eu tenho que estar? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, aí o texto diz, nova criatura é. Aí ele fala algo muito importante, as coisas velhas já se passaram. Aí vem o versículo chave, eis que tudo se fez novo. Você consegue entender agora como é importante esta palavra que Jesus dirigiu a Pedro, dizendo, quando você se converter, é muito diferente dessas mudanças. É muito diferente de quem não usava uma gravata, coloca um terno, né? Das mulheres que tinham um certo comportamento, tem um comportamento buscando mais se preservar, buscando de fato se tornar uma pessoa, né, em questão de santidade, se santificando. Gente, a gente tem muito que aprender nesta palavra. E uma das transformações que aconteceu com você, comigo, por exemplo, isso é tão notório, a sua infância. Como foi a sua infância? Eu lembro. A sua juventude, Jesus, aleluia, minha juventude, Jesus. E cheguei à idade adulta, passei pela infância, sabe, a juventude, cheguei a essa idade adulta e agora estou caminhando para uma idade mais avançada. Não tem conversa, estou indo para lá. Se Jesus não voltar, pode ser que esses cabelinhos brancos vão ficar bem branquinhos. A minha fala, o meu jeito, a maneira vai desacelerando. O nosso corpo, gente, era um corpo de criança, se tornou um corpo, né, junior, adolescente, jovem, adulto. Então essa transformação, elas são irreversíveis. Já passamos por grandes transformações irreversíveis. Só que agora eu não consigo ter o pensamento que eu tinha de como eu era criança, ou adolescente, ou jovem. Certas coisas que eu tinha maneira e hábitos
já não tenho mais. Vai acontecendo o quê? Uma transformação. A gente se tornou o quê, queridos? Adultos. Somos adultos. E como adultos a gente começa a ter reações e pensamentos, e muitos deles, infelizmente, não agrada a Deus. Então nosso corpo, no sentido físico, ele nunca interrompe, nunca vai ser interrompido aquele processo de transformação. Então criança, bebê, criança, você vem agora já uma criança, mas voltada a ter uma transformação, caminhando para a sua adolescência, aí da sua adolescência vai para a sua juventude, se torna um jovem, se torna de fato um adulto, e agora o processo é já um adulto indo para uma idade onde a pessoa vai ser chamada de senhor, de senhora, ancião. A gente vê esses processos, mas não consegue às vezes entender que o melhor processo é aquele que acontece através do Espírito Santo dentro de você, de dentro para fora. É aí que está a questão, que muitas vezes a gente sem perceber pergunta, mas como? Mas como isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Então, da mesma forma que eu estava falando da borboleta, agora eu venho trazendo para você e para mim essa transformação. E aí vem de fato a palavra conversão. É quando você pega a história da mulher de Ló. Você sabe o que aconteceu com ela? Houve lá em Gênesis capítulo 19, verso 26, uma conversão pela qual muita gente nem para pensar. E a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela ficou convertida em quê? Segundo o texto lá, numa estátua de sal. Você vê que a Bíblia traz essas coisas, mas a gente não para pensar. E quando chega Jesus e fala isso, o próprio Deus falando, Jesus é Deus, falando para Pedro, peraí, como assim? Então, se Jesus falou isso para Pedro, e eu agora? Como será? O que Jesus vai dizer para mim, para você? O que ele diria sobre realmente o que você é, o que eu sou? Ah, você quer ouvir? Você de fato é um discípulo. Ah, você de fato se converteu mesmo. Mas às vezes o que ele vai dizer para mim é o seguinte: você precisa se converter. Reginaldo, você precisa se converter. Você quer estar à minha direita? Você precisa se converter. Não é só falar. Você entende? Tem coisas que a gente sabe, você sabe, eu sei. A gente precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, esse negócio aqui está tão complicado. Mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Você é um Deus que pode transformar tudo aquilo que realmente precisa, porque o Senhor sabe o que o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe de fato, o Senhor sempre terá para mim o melhor. Essa terra tem dono. Essa terra tem dono. Independente, você sabe muito bem de quem é o dono, pode cuidar, pode não cuidar, pode deixar nascer qualquer coisa de qualquer jeito nessa terra. Mas essa terra, quando ela tem dono, e aquele que nos criou sabe muito bem o que a gente precisa. Eita, aleluia! Ele sabe muito bem o que você precisa. Espiritualmente, gente, agora a gente falando de algo que tem a ver com aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Espiritualmente é a mesma coisa. Nossa conversão de fato é um processo contínuo. O quê? É um processo contínuo que nos acompanhará até aquele grande dia, aquele dia que Deus vai te convidar, dizendo como falou para Enoque. Você imagina como a conversa de Deus com Enoque. Ele começou a andar com Deus, não parava de andar com Deus, tudo para ele era Deus, de tal forma que ele ficou tão próximo de Deus. Falei, opa, você está muito próximo de mim, você já caminhou muito, não precisa mais voltar para lá, fica aqui. E Deus tomou Enoque para si. Então a conversão, ela vai te levar a um processo contínuo, até aquele grande dia. E é irreversível a partir do momento que começa a acontecer isso, começa a ocorrer toda essa transformação. E uma vez eu e você, convertido de verdade, de fato, não há como mais retroceder. Consegue entender isso agora? Qualquer pessoa, gente, que imagine em seu cardia, no seu coração, sabe, qualquer pessoa que imagine no seu coração que na sua vida presente ou futura
porventura algo pode lhe fazer deixar o caminho de Jesus, o caminho de Cristo, é porque esta pessoa, tal pessoa, ainda não se converteu realmente. Tenho certeza que é resposta para muitas indagações, para muitas coisas que estão acontecendo nesse final de tempo, porque aí vem o noivo. Uma pessoa que se desviou do caminho, que deixou de ser seguidor do Senhor Jesus, a resposta é muito simples. Essa pessoa ainda não experimentou, experimentou da real conversão. Aquela conversão que a gente sabe, dessa metamorfose que a gente hoje está aprendendo junto. Então essa pessoa, quando ela se desvia do caminho, ela ainda não experimentou a real conversão, gente. Porque ela ainda, porque, olha, eu vou dizer, porque ela, nesse momento ainda, não teve o privilégio, de fato, de entregar mesmo, e dizer quem é o Senhor, quem é o Senhor da sua vida, quem é o seu Salvador. Mas no momento que essa pessoa experimenta, ou experimentar essa verdadeira conversão, sabe? No momento que ela sabe que algo está acontecendo lá dentro, ela não vai desistir nunca. Ela vai se envolver, ela vai é uma entrega, melhor dizendo, total. É uma entrega de fato, que ela não vê nenhum tempo contrário para estar aos pés do Senhor Jesus. Culto para ela é prioridade. Estar na casa de oração é prioridade. Louvar e adorar o Senhor é prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é para quem é convertido de fato. Querido, eu quero dizer algo aqui. Nós estamos fechando esse momento que a gente tem hoje, e a gente sabe que a maioria daquelas pessoas que optaram em seguir Jesus, eles eram chamados os do caminho. Por isso que está aqui, desviou do caminho. Os do caminho naquela época foi a sua vida. Eles não abriram mão. A Bíblia vai mostrando que em certas perseguições, alguns foram mortos, apedrejados. A gente tem um texto na Bíblia, e esse texto mostra para a gente que quem é convertido sabe que esta palavra mostra porque esta pessoa não abre mão daquele que é criador dos céus e da terra, daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Aí o texto diz, a tribulação, angústia, perseguição, está no texto, fome, nudez, perigo ou espada, Romanos 8,35. Então a gente sabe que a resposta está lá. Ninguém. E quando fala ninguém, gente, você tem que lembrar que existe alguém, e ele é um ser que deixou de adorar, de servir a Deus. Ele luta contra aquilo que você conquistou. Sabe, foi conquistado. Então você conquistou na pessoa de Jesus o quê? O direito da vida eterna, de povoar o céu. Essa é uma terça parte que seguiu Satanás. Nunca mais eles poderão estar diante de Deus. Eles foram expulsos. E o que é interessante, você não vai achar na Bíblia Deus recriando, sabe? Colocando essa uma terça parte no lugar. Não, está vazio aqui, eu vou agora criar novos anjos, seres que realmente vão adorar, vão obedecer, serão exemplos aqui. Não, não criou nada. Não. E quem vai povoar lá? Eu e você. Nós vamos estar lá. E nós vamos estar lá, junto com os serafins, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. É o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então eu já estou te mostrando que alguns exemplos que você vai achar na palavra do Senhor eram e foram homens, de fato, convertidos ao Senhor Jesus. Você imagina, gente, não está aqui, como eu amo a palavra de Deus, não está aqui. Mas imagina, criar lá uma grande estátua, e todo mundo tinha que, ao som das trombetas, quando tocasse, todo mundo tinha que venerar, dobrar o joelho e adorar aquela estátua. E não tinha ninguém que poderia ali naquele momento dizer, como vão contrariar? Não posso contrariar, se não contrariar, ó, vamos nos matar. Só que lá, 3 jovens, está lembrando agora? Eles eram convertidos. Eles dão um testemunho. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar agora. Se Deus nos quiser não querer nos livrar,
Eles sabiam que mesmo que virasse cinza, eles sabiam quem era o Deus que poderia trazer de volta, transformar ou metamorfose. Eles sabiam. E prontamente a gente sabe que o texto, não está aqui, mas o texto diz que de fato eles não dobraram, todo mundo percebeu, foram denunciados e foram jogados na fornalha, aqueceram de tal forma que até aqueles que no momento que foram jogados foram mortos, morreram. Você vê que o negócio ali não foi brincadeira. Mas o que a Bíblia revela, que naquele momento agora que eles foram jogados, nem roupa, nem cabelo, nem as unhas, nem os cílios dos olhos, nada se destruiu. E não foi qualquer pessoa, peraí, mas não jogamos 3? Foi 3, jogamos 3. Mas eu vejo lá com eles o quarto homem, a semelhança do quarto homem é descrito lá no texto. Então, independente do que esteja acontecendo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, quem é que está com você? Quem é que está agindo dentro de você? Quem que te selou? Deus sabe na hora e no momento certo para agir, porque o agir dele traz conversão na vida daqueles que de fato são simpatizantes, são meramente pessoas que mudou em alguma coisa, mas não mudou no necessário, ou seja, não se converteram. Então essas pessoas se convertem. É quando você escuta alguém dizendo um testemunho que estava praticamente morto, mas foi ressuscitado. Sofreu um grande acidente, mas a morte não pôde tocar, não levou. Quantos testemunhos você já não escutou? E alguns escutando são tão abalados, sabe? Há uma transformação que naquele momento a pessoa se converte de fato ao Cristo, ao Senhor e Salvador da nossa alma. É muito importante isso. Paulo, ele traz esta palavra em Romanos 8:35. Ele que fala essa frase. E o que ele está falando para mim aqui, para você, é para alguém, de fato, esta pessoa não é qualquer uma, mas é para alguém que de fato foi transformado pela palavra, se converteu de fato como discípulo do Senhor Jesus. E essa pessoa tem consciência que não há mais retorno. Não há mais retorno. Agora, aqueles que de fato não são convertidos, sabe? Os não convertidos, essas pessoas de fato, elas se desviam. E elas vão usar todo tipo de desculpa para tentar justificar o seu desvio. O desvio do caminho. O desvio de não ser mais discípulo do Senhor Jesus. Mas, gente, os verdadeiros convertidos, como Paulo, as tribulações não poderão, em hipótese alguma, fazer esta pessoa retornar, sair, se desviar deste caminho. Nem perseguição, ou fome, ou nudez, e nem mesmo perigo, ou até mesmo ele cita a espada. Depois de fato que uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, nenhuma força em toda essa terra poderá desfazer essa transformação. Eita, como Deus é lindo! A minha oração nesta manhã, meu Jesus, é que realmente essa conversão, essa metamorfose aconteça na sua vida, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, no vizinho, no vizinho também, nos vizinhos, no bairro, gente, na nossa cidade. Eu sou em Osasco, na nossa cidade de Osasco, que aconteça isso, na sua cidade, declare aí, aconteça isso, na sua rua, na sua família, que haja essa metamorfose. Por quê? Porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Aleluia. Consegue entender que palavra maravilhosa hoje? Se você de fato está entendendo e compreendendo, você já sabe. E já colocou diante de Deus áreas na sua vida que diz respeito a tudo aquilo que você é como pessoa. Oh, aleluia. Jesus, ele declara algo fundamental. Os cristãos de fato, gente, aqueles que se converteram, não são mais criaturas terrenas, tentando chegar ao céu. Na verdade, após se converter como discípulo do Senhor Jesus, como verdadeiro cristão, esta pessoa, você, eu, nós, passamos a ser agora cidadãos do céu.
Nosso destino, a nova Jerusalém celestial. Somos aqui embaixadores do Senhor Jesus. E o próprio Jesus em João, no livro de João, capítulo 17, 16, ele diz lá, não são do mundo. Quem não é do mundo? Quem é convertido, quem se converteu, quem entendeu, está compreendendo essa metamorfose que aconteceu, que está acontecendo. Então ele diz, não são do mundo, como ele diz, o próprio Jesus, eu também, como eu do mundo não sou. A oração que eu amo de João 17 tem a ver com aqueles que de fato são convertidos ao Senhor Jesus. E essa é a verdadeira, de fato, a verdadeira conversão. Essa é a conversão de fato que Deus deseja que aconteça em você, em mim, em todos nós, em você, meu nobre amigo, pessoa de Deus, simpatizante da palavra do Senhor. Isso pode acontecer com você, com todos aqueles que estão debaixo do seu teto, todos aqueles que são de fato seus parentes, sua família. E isso só vai acontecer quando você de fato declarar, confessar quem é o teu Salvador, aceitando Ele como seu único, suficiente Salvador da tua alma. Então esse é o desejo que Deus expressa na sua palavra, e esse desejo que Jesus coloca aqui diante de nós, falando com Pedro, agora te alcança e me alcança. E essa é a conversão de fato que Deus deseja de nós, quando diz, convertei-vos, olha a palavra, convertei-vos vós a mim, de todo o coração, ou seja, de todo o vosso coração. E onde está isso? Existe isso na Bíblia? Existe, está lá. É só você ir lá no livro de Joel, livro de Joel, capítulo 2 e verso 12, você vai achar esta palavra, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Deus, estamos fechando, Deus deseja que nós nos transformemos para ser como Ele, ou seja, Deus quer. É isso que Ele deseja para você e para mim. Esse Deus, melhor dizendo, esse Deus que é um Deus de misericórdia, suas misericórdias são infinitas. Ele sempre está atento, ouvindo o teu, meu clamor. Quando eu coloco diante de Deus áreas da minha vida que precisa de fato, gente, ser transformada, se converter ao Cristo, meu Salvador, eu tenho que dizer e dar nome. Eu tenho que admitir. Ele sabe, mas Ele espera você falar. Ele espera você confessar. Então aí está o agir de Deus. Aí está a transformação que Deus quer fazer diante de todos aqueles que de fato se coloca diante do Senhor, colocando a sua vida, a sua situação, aquilo que você é. E aí vem a palavra que muita gente não gosta de falar, pouco se fala, é o caráter. O nosso caráter tem que ser transformado através do poder que, o Espírito Santo tem para fazer e agir. Muita gente, ele esconde o seu verdadeiro caráter, mas quem que vai esconder do Espírito Santo? E aí vem a questão de a gente ser verdadeiro, ser honesto e confessar. Pedro, você viu como ele agiu? Os outros textos, ele falou, eu dou até a minha vida. Jamais, eu vou te seguir até o final. Ou eu mato. Entende? A ação dele era uma ação muito com a mentalidade das coisas da terra. Mas quando ele entendeu e compreendeu, quando Jesus fez as 3 perguntas, Pedro, tu me amas? Esse é um dos ensinos que Jesus deixou para mim e para você. São respostas para que você, a partir de hoje, busque a verdadeira conversão em Deus. Talvez você está aí perguntando, alguém fala, peraí, tudo bem, é tudo tão bonito, ele está falando algo que é verdade, mas como que eu devo fazer? Como que eu vou agir agora para que aconteça de fato essa verdadeira conversão, que ocorra realmente essa verdadeira conversão na minha vida? Anote isso e o Espírito Santo vai te ajudar. Romanos capítulo 12 e verso 2. Como? Sim. Leia Romanos capítulo 2 e o verso 2, porque lá vai estar falando o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Considerando aqui, para nós fecharmos, gente, que tudo que foi dito até o presente momento, e eu quero dizer algo a você,
que aqui poderia ser colocado, transformai-vos, Romanos 12, 2, por convertei-vos pela renovação do vosso entendimento. Consegue entender? É a mesma coisa, vou fugir um pouquinho, mas eu volto. Quando você vai para a oração do Pai Nosso, quantos de vocês, eu sei que a oração do Pai Nosso, você já tem ela memorizada, e quando alguém começa a oração, Pai Nosso, que estás no céu, bom, você vai embora. Mas existe algo ali que a tradução, entenda o que eu vou falar, por favor, deveria ser um pouco mais voltada numa situação que às vezes a gente não para pensar. Por quê? Porque você tem lá, santificado, né, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, está falando de uma adoração. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, está falando de uma submissão. Quando ele fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, você está agora entendendo que ali há um pedido de provisão. Mas também quando você fala lá, perdoa, olha bem o que eu vou dizer, perdoa as nossas dívidas, você ali está declarando diante de toda uma situação um pedido de perdão. Agora quando você também coloca lá, né, é a situação que muitas vezes alguém não consegue sair justamente aqui desse negocinho pedido de perdão, sobre o que perdoa as nossas dívidas, mas vem algo aqui, que assim como perdoamos os nossos devedores, liberação do perdão, vem algo que para mim é chave. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A questão aqui, gente, não é não nos deixe. A questão deveria ser o seguinte, não permite que eu entre. Não permite que eu dê um passo. Não é nem cair. Seria o correto. Não permite que eu entre em tentação. Por quê? Davi, primeira tentação que a Bíblia fala, ele bateu o olho, caiu. Salomão, com tanta sabedoria, ele não caiu uma nem duas, mas diz que foi 1000. Pegou? E você vai vendo alguns exemplos que está na Bíblia. Agora, quando você não entra, Deus não permite você entrar. Entrar, não vamos cair, entrar. Gente, quem é você, quem sou eu, quem somos nós? Já que eu estou falando de conversão, da metamorfose. Está entendendo agora? Então Deus, na verdade, Ele não vai permitir que você caia. Não, na verdade Ele vai te livrar de uma situação que você não vai nem entrar. Porque Ele sabe quem você é. Ele conhece a sua estrutura. E tem muita gente que bate no peito. Comigo não! Não! Né? Até o momento que vem aquele, como eu gosto de falar, né? Ministrando às vezes em seminário, vem aquele pecadinho muito gostoso. E esse tal do pecadinho muito gostoso não pode nem entrar, gente. Quanto mais falando, não nos deixe cair em tentação. A tradução deveria ser colocada assim. Mas quando você vai buscando até em outras Bíblias, em outros idiomas, você vai ver a profundidade da tradução do grego para aquele idioma, seja ou no inglês, ou no francês, ou até mesmo no espanhol, enfim, você vai vendo que vai mudando. Por isso aqui deveria ser assim. Senhor Jesus, não deixe, não permita que eu entre. Então aí vem o pedido de proteção. Só para você entender como a conversão nos ajuda, de fato, ser liberto de tantas coisas que tentam nos prender. Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, eu e você sempre vai encontrar todos os ensinamentos, vai nos trazer entendimento, discernimento e vai nos colocar nos princípios que a Bíblia sempre vai dizer quais são e por que são. Fugiu desses princípios que a Bíblia nos traz, a gente corre um grande risco, infelizmente, de perceber que não houve conversão, só houve uma mudança. E Deus quer nos levar para uma verdadeira conversão. E essa conversão, gente, só vai acontecer na vida daqueles que de fato aceitou a Jesus e tem um papo reto, aquela oração, aquela conversa de sinceridade, ser sincero com Deus. Senhor, esses meus pensamentos, esse meu agir, esse tipo de caráter, eu sei, Senhor, não te agrada, me ajuda, eu preciso de fato que haja uma conversão aqui, que haja essa transformação.
Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim, mas para isso a gente tem que pedir agora, neste momento, essa é a minha oração, que de fato essa conversão aconteça, porque você e eu, todos nós, estamos lutando contra o pecado, e a gente tem que parar para pensar que a gente não quer ficar lá, ó, do lado esquerdo, a gente quer ficar, e vamos ficar do lado direito, porque esta palavra, se ela veio ao meu encontro, e ela está indo ao teu encontro, é porque neste dia, você agora, como eu dei um exemplo, gente, como eu dei um exemplo tão simples, você não é largado. Para que a gente seja de fato, como eu falei, a borboleta, que ao se converter em uma borboleta, ela deixa de rastejar, pois ganhou asas para voar. E para onde que a gente vai mesmo? Vamos povoar o céu. Vamos morar na nova Jerusalém celestial. Então, querido, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por esta palavra, que o Senhor Jesus agora venha de fato trazer tudo aquilo que você e eu, nós precisamos, porque num piscar de olhos nós não vamos mais estar aqui. E como Jesus, lembra? Ele foi indo, e os discípulos estavam olhando, e ele subindo. E aí os anjos vêm, varões, galileus, por que vocês estão olhando? Para quem vocês estão olhando? Do mesmo jeito que vocês estão vendo. Ele há de voltar para te buscar, para me buscar. Que o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, nos perdoe de todo o pecado. Eu não sei como estava você hoje, a sua situação, se você estava pronto a desistir, a de não mais estar na casa de oração, de falar da palavra, de orar, de louvar, de tocar um instrumento, eu não sei, mas Ele sabe. E Ele está dizendo, eu posso aí transformar o que até hoje você não conseguiu? Eu posso atuar aqui na sua mente? Ele não invade, mas Ele está dizendo, eu posso. Se você dizer pode, parabéns para você. De fato, agora vai acontecer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Que você tenha um bom dia. Que esse dia seja um dia de muita alegria, de conquistas e realizações em Deus. Eu, como ministro do Evangelho, para quem não me conhece, sou o apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco, um querix, um enviado da parte de Deus, para falar sobre as coisas que têm a ver com a sua, com a minha, com a nossa salvação. Este é um compromisso que eu tenho com Deus, de falar sobre a salvação do homem, e de acordo com a palavra, trazer à tona as verdades que a Bíblia nos ensina. Nos ajude em oração, coloque meu nome em oração, o nome da minha esposa, Bispa Noemi Simões, coloque o ministério que Deus colocou, é dele, está na minha mão, mas é dele, em oração. Nos ajude como intercessor, compartilhe essa palavra, porque da minha parte, eu vou dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, gente, quem o impedirá? Ninguém. Tenha um bom dia, graça e paz, receba aí o abraço do Espírito Santo, um beijo no seu coração, se Deus permitir, claro, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso Salvador Jesus. Shalom!